Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã. Meu nome é Rosângela e sou da Pastoral Bíblica de nossa paróquia. Hoje nos encontramos no segundo dia de formação da Semana Bíblica e vamos colocar na presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar e que possa abrir o nosso coração para o amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vós fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações vós fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria que possa interceder pelo nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, o segundo encontro tratará do tema O amor é a essência da lei, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 1 ao 19. O nosso encontro aqui, ele vai tratar especificamente sobre o segundo discurso de Moisés no livro do Deuteronômio. Então, aqui nós vamos nos focar especificamente no texto das 10 palavras, né? As 10 palavras, que é o Decálogo, que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 1 ao 22. Então, aí, no segundo discurso, vai tratar especificamente sobre a aliança entre Deus e o povo, que não é um fato do passado, mas é algo atual que compromete a relação entre Deus e as novas gerações. Então, o que nós podemos entender com isso? Nesta passagem, nós percebemos que os mandamentos, eles foram entregues a Moisés. Assim, o Decálogo, ele é um documento fixo, uma palavra normativa, que há uma autoridade concedida por Deus. E também ela vai apresentar os aspectos fundamentais da descrição da aliança entre Deus e o povo, tendo como intermediário Moisés. Então o Decálogo, ele é introduzido com as palavras de Moisés, que vai enfatizar para nós o desejo de Deus falar face a face com seu povo. E nós podemos perceber que é Deus que vai em contato com o povo. É Deus que escolhe o povo para caminhar com ele. Não é o povo que escolhe a Deus, mas é Deus que escolhe esse povo amado para caminhar junto com ele. As 10 palavras, ou os 10 mandamentos, elas estabelecem o respeito filial para com o Senhor, que é o único Deus. Então, o segundo discurso, né, ele vai nos mostrar claramente isso, essa importância da gente reconhecer que Deus é o único e que Ele é todo amor. E Ele tem um amor ciumento por este povo. Então, nós vamos perceber mais no decorrer aí dos nossos estudos. A primeira parte do Decálogo, ela vai estar tratando aí, já vai iniciando os mandamentos, né, da lei de Deus. Então, a primeira parte do Decálogo, né, lá nos versos do 6º ao 7º, vai estar voltada para Deus e o seu culto, né? Tanto que lá na palavra, nós vamos perceber claramente que vai falar sobre o culto ao verdadeiro Deus, né? Vai falar... eu sou Javé teu Deus, aquele que te faz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então vai o quê?
vai enfatizar aí, bem nesse início aí do versículo 6 e o versículo 7, essa questão que da centralidade das pessoas se voltar para o único Deus e o seu culto. Lá no versículo 8 até o 10, vai estar centrado na questão da proibição da idolatria, e ela também vai estar ligada ao primeiro mandamento. Depois, nós temos lá o terceiro, que vai falar, que tem como conteúdo não pronunciar em falso o nome de Deus. E aí nós podemos perceber que esse pronunciar, né, o nome de Deus, ela está muito ligada à questão de manipular o nome de Deus ou de manipular a pessoa de Deus. Né? Então, hoje nós percebemos que muitas pessoas, né, querem manipular o nome de Deus, né, quer que seja do jeito que a pessoa quer. Muitas vezes as pessoas querem seguir a Deus da sua maneira, mas Deus, ele tem os preceitos certos. Deus, ele tem o quê? A direção certa que nós devemos prosseguir a nossa caminhada. A terceira parte aí do decálogo, ela vai estar falando dos outros 5 mandamentos, né? É a segunda, não? A segunda parte do decálogo, né? Nós pulamos aqui a segunda parte do decálogo, ela vai falar aí de 2 mandamentos, que fala aí de guardar o sábado, que significa ter um momento para se dedicar a Deus, concentrar-se no que é fundamental, as relações com as pessoas e com o próprio Deus, humanizando nossas relações. Daí nós podemos entender o seguinte: para nós que somos cristãos, o nosso dia, né, para cultuar o Deus único e verdadeiro é no domingo, que é o dia do Senhor. E daí nos vem a seguinte pergunta: como nós temos vivenciado o dia do Senhor na nossa vida? Como nós temos aí priorizado as nossas relações com as outras pessoas? Porque, especificamente, este mandamento, além de falar da nossa relação com Deus, no nosso culto diário ou no dia do Senhor, está nos falando também da relação com as pessoas, como eu estou convivendo com a família, como eu estou convivendo em comunidade, como eu estou vivenciando, né, essa lei no meu coração. Também vai estar falando sobre o respeito com os genitores. Nós estamos falando o quê? Sobre os pais, sobretudo os pais idosos. A gente sempre fala que a pessoa que sabe honrar o pai, honrar a mãe, ela tem tudo para adquirir de bênçãos e graças diante de Deus e dos homens. Então fala do cuidado que nós devemos ter com os pais, de nós sabermos reconhecer que eles, sendo humanos como nós somos, nós estamos aí diante dos nossos erros, nossos pecados, eles também erram, e nós somos chamados a o quê? A perdoá-los, a aceitá-los como eles são, de amá-los, respeitá-los, né? E assim, baseado no exemplo de vida que eles deixam para nós, a gente o quê? Seguir essa caminhada com Deus, com a família que nós esperamos formar, e assim, no geral, vivendo em comunidade. Na terceira parte do decálogo, nós vamos ter os outros 5 mandamentos, que tem como fundamento a relação com o próximo. É interessante, que primeiro falou da relação nossa, né, as primeiras partes dos mandamentos. Falou sobre a nossa relação com Deus, depois falou da relação nossa com a nossa família, com as pessoas que a gente convive, e agora esses outros 5 mandamentos, eles vão
nos ensinar aí atitudes e ações diante das pessoas que estão fora do nosso convívio familiar. Então, por exemplo, lá, não matar, não roubar e não cometer adultério, ela vai prezar por 3 aspectos fundamentais: o direito à vida, à propriedade e ao matrimônio, que é a família. Interessante que os preceitos, né, que estão aí falando para nós, não matar, não roubar e não cometer adultério, ele tem aí como objetivo tratar do respeito ao próximo. O primeiro aí, de não matar, né, de não apresentar falso testemunho contra o outro, de respeitar o outro, significa ser justo com o outro, né? Então, são pequenas atitudes que muitas vezes nós não percebemos. E a gente refletindo sobre esse estudo, o que nós podemos perceber? Que pequenas atitudes nossas, como cristãos, deixam muito a desejar quando nós nos relacionamos com as pessoas. Porque muitas vezes nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos defeitos, nós deixamos que as situações ruins, que as indiferenças tomem conta de nós e nos tornam omissos diante da realidade do próximo, né? Como atesta bem o livro do Deuteronômio, essa preocupação com o outro, né? Então, essas leis, esses mandamentos, vai nos mostrar o quê? Que nós devemos estabelecer uma relação filial com Deus, uma relação, né, de amor e familiar, e uma relação também com o próximo, no cuidado com o outro, né? Então, isso que nós vamos perceber. Então, toda a nossa atitude, ela tem que nos conduzir o quê? Para a justiça, para garantir o quê? Que a instituição familiar seja um direito, né, daquela comunidade, e que a propriedade privada seja para todos, né? Então, interessante que lá quando fala de não desejar a mulher do próximo, a propriedade do próximo, não que a mulher aqui ela é vista como propriedade, mas é necessário considerar o seguinte, que nós estamos falando de uma sociedade que é primitiva, na qual o homem tem a responsabilidade de cuidar e sustentá-la. E a mulher, ela, né, muitas vezes aí nesse contexto, ela era restrita à realidade mais doméstica, mas pode ser constatado que houve a presença de algumas mulheres em algumas atividades fora do âmbito familiar, né? O mandamento não matarás, por exemplo, ele indica a necessidade de cultivar a compaixão e proteger a vida das pessoas, né? Tanto a vida dos animais, das plantas e dos minerais, ou seja, de respeitar a vida em todos os aspectos. Então, nos convida a assumir uma mentalidade ecológica integral, né? O Papa Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal, né, Querida Amazônia, ele nos diz que a ecologia integral não se dá por satisfeita com ajustes de questões técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais. A grande ecologia sempre inclui um aspecto educativo, que provoca o desenvolvimento de novos hábitos nas pessoas e nos grupos humanos. Então, o que quer dizer isso? Nós devemos pensar o quê? A questão de uma vivência ecológica integral em todos os aspectos, tanto que preservando a vida das pessoas, dos animais, da natureza, né, de preservar a cultura das pessoas, de respeitar, né, a história de cada um. Isso é muito importante a gente saber reconhecer na nossa caminhada. Depois nós temos a parte aí do Shema, que é o famoso aí, escuta, ó Israel. É muito significativo,
né, esse trecho aí do livro de Deuteronômio, que vai nos reforçar o seguinte, que devemos amar exclusivamente ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com toda a nossa força, né? Então veja bem, Deus, Ele é o único que permaneceu fiel à promessa, mesmo diante da rebeldia do povo. E nós percebemos isso claramente, né, porque aí, nesse trecho, vai estar retomando aquele momento em que o povo, né, que estava lá no deserto, eles cometeram um pecado contra Deus. Eles fizeram lá uma imagem lá no deserto, adoraram um falso Deus, e aí Deus ficou irado com aquele povo. E aí o que? Moisés foi para interceder por aquele povo. E aí Deus o que? Reconheceu, né, que eles precisariam de uma segunda chance, e Deus o que? Automaticamente tinha acabado de fazer uma aliança e teve que renovar essa aliança. Então aí nós percebemos que esse mandamento, né, esses mandamentos, ele nasce da experiência do amor entre Deus e a humanidade. E o povo de Deus, ele reconhece que foi infiel diante do amor de Deus. Ele sabe que foi infiel, mas aí também eles sabem reconhecer que o amor de Deus, né, renova essa aliança e os escolhem para ser um povo fiel, um povo amado. Então a lei, né, também vai nos mostrar que a lei, ela deve estar gravada no coração e sejam repassadas para gerações futuras, né? É interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós fazemos a experiência com esse Deus vivo e único na nossa vida, nós temos necessidade de passar o que nós vivenciamos para outras pessoas. E isso é muito rico, isso é muito valoroso para a nossa vida. E principalmente que a lei de Deus, que ela não seja uma decoreba na nossa vida, mas que a lei, ela seja gravada no nosso coração, que ela tenha eficácia, que torne o nosso coração um coração de carne, um coração que é capaz de amar, um coração que é capaz de perdoar, um coração que é capaz de acolher, né, e ter misericórdia com o outro. Interessante também que no trecho aí de Shema, fala sobre a memória. Então a memória é que mantém o povo fiel às suas raízes, de pertencer ao Senhor como povo. E é muito importante frisar isso, porque tem um ditado que uma vez eu ouvi que diz o seguinte: quem não tem memória não tem história. Então a memória, ela traz a história, ela traz a recordação dessa história de amor e de salvação que Deus traz a cada um de nós. E Deus, né, hoje nos constitui também como esse povo amado, porque nós somos um povo amado por Deus. E Deus é um Deus apaixonado por cada um de nós e quer que nós renovemos a nossa aliança com Ele, para que assim possamos viver numa só família enquanto povo de Deus. Aí nós vemos nesse trecho da eleição de Israel. Mais uma vez, eu até me recordei de um trecho de Isaías 43, né, que fala, né, que Deus fala que escolheu Israel para ser seu povo. Você é precioso para mim, Israel. Né, então, eu lembrei muito bem desse trecho de Isaías, que vai falar desse amor de Deus pelo povo de Israel. Então, Deus, Ele escolhe Israel para ser o seu povo por amor e por fidelidade à promessa que Ele fez aos patriarcas e matriarcas. Então, não por causa da infidelidade do povo, mas pela fidelidade da promessa que Ele fez aos patriarcas e matriarcas. Então, Israel, sendo o menor de todos os povos, né, ele não vai ser chamado para ser um país, um povo
que vai ter lá os melhores guerreiros, os melhores soldados, não. Ele é chamado para escutar o Senhor, para seguir as 10 palavras ou os 10 mandamentos, para ouvir o clamor dos empobrecidos e oprimidos da sociedade. Então, para isso que o povo é chamado. O povo é chamado para ser o reflexo desse amor de Deus para as pessoas. Daí nós percebemos que, diante de toda essa história do povo de Deus, de como Deus se faz presente desde sempre na vida do povo, muitas vezes nós nos deparamos com atitudes que não condiz com pessoas que seguem esse Deus vivo. Muitas vezes as nossas atitudes enquanto pecadores, enquanto seres limitados, não condiz com esse amor que Jesus nos ensina a ter. Então Deus, Ele nos chama para escutá-lo, para abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos gravar a palavra, a lei no nosso coração, para que produza vida, que produza esperança para a vida do povo. E a grande missão do povo de Deus é viver a santidade, de ser esse reflexo de amor, de pureza, de perdão e de misericórdia para todos os povos. Nós vemos aí nesse trecho o dom da terra. Interessante que o livro de Deuteronômio, ele vai tratar de vários aspectos que vai falar do direito que um grupo ou uma sociedade tenha. O direito à dignidade de viver como família, de ter uma propriedade e, nesse caso aqui, o dom da terra. Então, a posse da terra, ela é um dom de Deus. E o Senhor, Ele é o bom pastor que soube conduzir o povo pelo deserto. Então, Ele que conduziu esse povo. Então, mais uma vez, sempre nos trechos de Deuteronômio vai nos mostrar que sempre está reportando para o povo de relembrar dos benefícios concedidos por Deus. Fazer com que o povo ele tenha um coração agradecido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, quando adquirem algum bem, alguma propriedade, como é o caso aí do povo de Deus, como não só o povo da época lá de Moisés, mas isso também para os dias atuais, nos mostra que muitas vezes as pessoas, quando adquirem um bem, quando está com muitas propriedades, se julga estar acima dos outros e acha que isso é para o benefício dele mesmo. Mas quem concedeu tudo isso foi Deus, porque Deus é que nos dá vida, é Deus que nos dá a capacidade para trabalhar, para corrermos atrás e adquirir os bens daquilo que é direito da gente, daquilo para que a gente possa viver com dignidade nessa terra. Os capítulos 9 e 10 apresentam Moisés como aquele que permanece na montanha, rezando e intercedendo pelo povo. Como eu disse antes, naquele contexto em que o povo ele foi infiel a Deus e construiu lá um bezerro de ouro, adorando um falso Deus. Então, o que aconteceu? Diante aí dessa intercessão de Moisés pelo povo, Deus, ele renovou sua aliança, mas o povo também, ele tem que estar disposto a mudar. Ele é chamado a se comprometer, ele é chamado a converter, ele é chamado a reconhecer. Comprometer-se com a causa do pequenino, do mais necessitado, do mais vulnerável, de converter-se a sua vida, o seu coração, para viver em harmonia com as pessoas, com seus familiares, reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro e que prometeu tantas bênçãos, tantas graças aos patriarcas, que hoje essas bênçãos chegam até nós.
porque nós somos também o povo eleito de Deus. Nesse trecho também nós vemos a resposta de Deus, a intercessão de Moisés e a renovação da aliança, como eu disse. E lá em Deuteronômio 10, vai ter a grande exortação para que as pessoas confiem em Deus. Circuncidar o coração, o que significa isso? De pertencer totalmente ao Senhor e servi-lo, né? É abrir o nosso coração, né, para esse amor que transborda, que enche a nossa vida de sentido, que enche a nossa vida de esperança. Porque quando nós experimentamos Deus, através do seu amor, nós temos o quê? A certeza de uma vida nova, de uma vida transformada e alicerçada em sua graça. Então nós pertencemos totalmente ao Senhor e nós temos necessidade de servi-lo, para expressar o quê? Esse amor que nós recebemos de Deus na doação total ao outro. E como conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, o que esse estudo do Deuteronômio traz para nós é uma grande certeza, que nós, enquanto cristãos, nós temos muito que aprender a vivenciar a palavra, a abrir o nosso coração para o amor de Deus, de abrir o nosso coração para a necessidade do outro. Diante do tempo difícil que nós vivenciamos hoje, nós devemos o quê? Deixar que o nosso coração seja um coração de pedra, que seja um coração de carne, um coração que bate forte por Deus, um coração que bate forte pelo outro, um coração que esteja aberto à palavra, que deixe que o Espírito Santo possa agir no nosso coração, na nossa vida. E aí nós reconhecemos o quê? Que o amor de Deus, ela é a chave, né, para interpretar os fatos da história. Porque o amor, quando nós vivenciamos o amor de Deus, nós o quê? Sabemos interpretar os fatos da história. Nós vamos buscar lá nas origens. Então, quando nós, né, nos propomos fazer esse estudo do Deuteronômio, particularmente para mim foi muito importante de retomar essa história de amor que Deus tem para com o seu povo, essa história de amor que Deus tem por você, que Deus tem por mim, que Deus tem por cada um de nós. Então isso é muito gratificante para nós retornarmos ao primeiro amor. Nós podemos concluir também que sem memória o povo perde a identidade e o rumo da sua missão. Por isso, né, que lá o Papa, né, na sua exortação, né, da querida Amazônia, ele vai falar sobre a questão do respeito das culturas. Porque hoje nós vivemos, né, uma cultura tão acelerada que parece que está atropelando a cultura do outro, está atropelando a vida do outro, né? Nós vivemos uma sociedade que tudo está correndo tão rápido e que acabamos atropelando que é a essência dos povos, a essência da cultura de cada um. Então nós não podemos perder a identidade, porque se nós perdermos a nossa identidade, nós perdemos o rumo da nossa missão. Então, qual é a nossa identidade? Se nós pertencemos à família de Deus, nós devemos nos identificar com Deus. Se nós seguimos, né, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, nós somos convidados a viver como Ele viveu, sermos outros Cristos, sermos o quê? A referência desse amor de Deus que age na história, que age através de Jesus Cristo e que hoje nos configura nessa graça através do Espírito Santo. Então, o povo libertado da escravidão do Egito, ele recebeu a missão
de ser a revelação de Deus. E nós hoje temos essa missão de sermos a revelação de Deus. Nós não podemos parar de evangelizar. Nós não podemos parar de falar do amor de Deus para as pessoas. Hoje nós precisamos, nós carecemos de viver em harmonia com os irmãos, buscar a Deus, de falar da sua palavra viva, que enriquece e nos fortalece na caminhada. Então, por isso que a nossa vida, ela deve ser sinal da presença de Deus. Porque quando alguém for ver, cada um de nós vai pensar, olha, essa pessoa é diferente, porque essa pessoa, ela vive o amor de Deus. Então, é muito bonito quando nós olhamos para uma pessoa e que ela reflete essa presença de Deus para os irmãos. De estender a mão, como diz aí o tema, né, do nosso estudo bíblico, abrir a tua mão para o teu irmão. Muitas vezes nós precisamos de ter esse contato personalizado que é próprio de nós cristãos, como Jesus ensinou os discípulos a ser, de estender a mão para aquele que mais precisa, de ser uma palavra amiga para o irmão, de termos um coração mais cheio de misericórdia, de amor, de ternura, de paz, né? Então, nós precisamos ser essa presença de Deus para as pessoas, porque muitas vezes nós temos aí diversas pessoas que estão sem fé, sem perspectiva, sem sentido para a própria vida, e nós devemos ser esse sinal, esse canal de graça para que essas pessoas façam uma experiência de fato com o Senhor vivo e verdadeiro. E por fim, o amor, ela é a essência da lei. Não adianta eu respeitar a lei, eu decorar a lei se eu não vivê-la. O importante é a gente viver esses mandamentos, é a gente amar esses mandamentos, vivenciar esses mandamentos. Vai nascer o quê? Da nossa experiência de amor entre Deus e a humanidade. É o amor que nos une a Deus, mas é esse mesmo amor também que deve nos unir aos nossos irmãos. Assim que nós saibamos sempre mais viver bem conosco mesmo, principalmente com Deus, que é o nosso Senhor, e principalmente com o próximo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos uma única família de Deus. Nós somos da família do amor de Deus. Então, gostaria de agradecer a você que nos acolheu nesse segundo dia de encontro, né, sobre a Semana Bíblica, que você possa partilhar este vídeo, né, nas suas redes sociais, vai estar disponível aqui no YouTube da paróquia, você pode assistir, né, ligar até numa televisão, né, no celular mesmo, ou no computador. Então partilhe essa vivência de vida, de esperança e de amor que o livro do Deuteronômio nos ensina nessa semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos rezar, né, a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo que Deus possa reinar na nossa vida e que nós saibamos ser uma só família com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço.